gravação. Oi Bia, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje a gente está na 19ª aula. Hoje é dia 24 de 3 de 2021. Hoje a gente continua falando sobre cinemática, só que a gente vai falar sobre a transição entre cinemática escalar e cinemática vetorial. O que é essa história? A gente trabalhou até agora com a descrição dos movimentos que não precisavam necessariamente do uso de vetores. Agora a gente vai introduzir problemas da cinemática retilínea que são interessantes, que se tornam muito mais fáceis de trabalhar se a gente usa uma descrição vetorial. E isso vai ser necessário quando a gente passar para uma cinemática circular, que é o próximo capítulo que a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar os dois últimos tipos de exercícios que a gente elencou na aula passada, que vai ser a cinemática da queda livre, é, e a gente da queda livre e da subida e da descida. Então a cinemática de quando você joga alguma coisa do prédio e quando você faz alguma coisa subir e descer. E além do lançamento balístico, né? E aí, próxima aula, a gente já entra em cinemática circular. Tudo bem? Combinado. Tô combinado. Então, deixa eu apresentar pra você o que a gente tá fazendo até agora. É. Então, deixa eu compartilhar com você aqui. Então, share screen 2. Então tá. Então, o que a gente. Você tá vendo. Você deve estar vendo isso. Sim. Então a gente tá aqui, ó. Aula 29. Cinemática vetorial, que tá dentro de força. E aí a gente vai trabalhar aqui. A gente tá na aula 29. Então a gente vai trabalhar problema, problemas de queda livre e lançamento e balística, né? Balística. Em abril a gente entra em energia. Isso. E aí a gente termina de. Opa, deixa eu... Então, finalzinho de abril a gente faz essa transição entre trabalho e energia. Trabalho é uma descrição que ainda usa o conceito de força, só que trabalho ele consegue juntar, fazer uma ligação conceitual entre força e energia. E aí abril a gente já começa a falar sobre a descrição a partir de um referencial de energia, tá? E aí a gente vai introduzir isso e depois a gente volta para força para falar sobre equilíbrio. Equilíbrio do ponto, equilíbrio do corpo, hidroestática, hidroequilíbrio, gravitação e aí impulso, que é a última partezinha aqui, choque, que são os choques. Isso são as, e isso vai estar dividido em áreas que tá aqui no na temática de física. Então, deixa eu entrar. Física. Enquanto ele entra aqui. Aí a gente retoma finalzinho de junho. Energia. Dia 21 de junho eu paro 2 semanas para as férias de julho. As férias de junho eu vou fazer em junho para viajar com meu filho. E aí, para tirar uma relaxada. Aí eu volto julho. Julho a gente pega direto. Agosto, setembro, outubro. Possível revisão em novembro. Possível revisão em dezembro, tá? É, porque o Enem, na verdade, é começo de novembro. Ó, dia 29 de outubro a gente já acabou toda a matéria de física. E aí o que eu tenho de novembro pra baixo é uma revisão caso a gente vá pra uma segunda fase ou alguma coisa assim. Mas o Não, novembro vai ser para Santa Casa, que a prova da Santa Casa é só em dezembro. provas.
Então, quando a gente estiver chegando... Santa Casa. Quando a gente estiver chegando aqui, a gente já... Já define como a gente vai fazer isso, tá? Tá bom. Mas é isso. Deu pra ter ideia o caminho que a gente tá Deu, deu. seguindo? Aí... Isso aqui, então, a gente tá em força. Então... Então, a gente tá aqui em cinemática linear e circular. Aí depois a gente vai pra relação trabalho e energia. Depois, quando a gente voltar, a gente vai estar estudando estados de equilíbrio, teoria da gravitação, choques e colisões. Aí a gente acaba isso. Isso é a parte amarela. Então, Tá bom. começo de junho a gente terminou a parte de força. Foca só em energia. É, então a gente vai pra aula de cinemática. Então essa aula que a gente tá aqui é essa aqui, ó. 29. Que depois eu vou subir as coisas. Aí eu já reviso tudo que eu tenho que subir aqui. Deixa eu parar de. Agora eu vou compartilhar minha lousa com você. Hum, cadê? Aqui. Pronto. Ah, beleza. Tá gravando. Tá. Então vamos lá. Então a gente vai falar de cinemática vetorial por quê? Porque eu vou trabalhar com dois tipos de problema que ajudam muito se a gente introduzir o conceito de vetor aqui. Que é o que? Que é a queda livre e principalmente lançamento é, tem gente que chama lançamento oblíquo, tem gente que chama de lançamento balístico. A ideia é o lançamento de alguma coisa que faz uma parábola, né? Então, Assim. esse conteúdo ele foi introduzido no estudo da física, principalmente porque ele era conteúdo base por volta de 1800, 1800 e bolinha, 1890, que era a época das que qual era o principal armamento do campo de batalha? Era o canhão, né? Então, Canhão, né? então o que que o oficial que ia para a escola de oficiais aprendia em física? Ele aprendia a calcular qual era o ângulo que ele tinha que colocar o canhão dele e as correções que ele tinha que fazer para acertar de maneira mais precisa o alvo dele. E desde então esse tem sido um dos temas iniciais do estudo de física em qualquer livro didático, mesmo que hoje em dia a gente não solte bombas com canhões em mais Não ninguém. tem mais tempo. E então a gente então a gente está fazendo uma revisãozinha aqui do que a gente fez até agora para entender onde a gente está. Então, a gente entrou nesse conceito de força, falando de Aristóteles, né? Physis versus força.
a descrição das leis de Newton, que é a dinâmica, a descrição da cinemática, aqui 3 leis, gravitação, aqui a gente três leis de Newton e força central. Movimento retilíneo circular. Aqui a gente vai ter escalar, vetorial. Daqui a gente tem MRU, MRUV. Queda. Opa. Queda e balística. Então, do que a gente caminhou até agora, o que a gente está fazendo hoje tá aqui, tá? Tudo bem? Ficou claro? Tudo. Tá. Sim. Beleza. Então vamos começar falando sobre queda livre. Qual a ideia da queda livre? Ela pode ser um problema que na verdade trata de dois tipos de situação. Vamos imaginar a situação que todo mundo usa para exemplificar, que é a ideia do garoto que tem uma pedra na mão, que ele joga essa pedra para cima em linha reta. Essa pedra vai chegar numa altura máxima e vai voltar. Então esse problema ele tem uma parte de subida e uma parte de descida. E a gente tem o que a gente costuma conhecer como o problema de queda livre clássica. Então pensa esse mesmo menino, só que agora ele ficou cansado de jogar pra cima e pra baixo. Ele só vai deixar cair. Então ele tá aqui em cima do prédio e ele vai soltar essa pedra. E essa pedra vai cair com a parte só da descida. Qual é a parte interessante aqui? É que você tem uma componente de aceleração, que é a aceleração da gravidade. Ele está presente na subida e na descida. Seja no movimento de jogar para cima e deixar cair, ou de só deixar cair, tá? Se existe uma aceleração e ela é constante, que tipo de problema a queda livre vai ser? Se ela quer? Se, o, se há um problema que tem aceleração e é aceleração constante, qual o tipo de problema que vai ser? MRU. Então, por existir essa gravidade aqui, ele vai ser um MRUV.
tá? E agora a gente vai para uma. Então, se é um MRUV, qual é a parte da tabela que a gente vai usar? Lembrando que a nossa tabela ela é resumidamente. Opa. Resumidamente ela vai. Tá aí? Bia? Bia? Ah. Bia, você tá me ouvindo? Bia? Alô? Oi, tudo bem? É estranho, eu não ouvi o tal do lado do telefone. Bom, isso. Peguei na Walker. Peguei 10. É, peguei na verdade 5 turmas. 10 aulas, 5 turmas. Isso. Então, eu entendi isso, mas eu pedi isso. Ontem eu fui falar sobre o contrato com eles e eu pedi. Eu não sei. Eles falaram que eles estavam em recesso.
Oi, ô Bia, tranquilo, não se preocupa. Vê se sua internet volta. Eu tô aqui na chamada do Zoom, então é o mesmo link. Tô te esperando aqui, não se preocupa. Tenta fazer voltar. Não se angustie. Vamos ver. Se não voltar, mas eu acho que vai voltar, a gente também pode fazer à tarde no horário que a gente convencionalmente faz, sem perda nenhuma para nenhum dos lados, tá bom? A gente faz a aula 1 hora, dá umas 3, essa mesma temática. Então vê se você consegue fazer a internet voltar. Se ela não voltar em 20 minutos, você aceita que a gente faça a aula no horário normal? Porque aí você não perde nada, a gente continua com o conteúdo que a gente estipulou. O que você acha disso? Mar
Tudo bem? Oi? Oi? Ah, voltou, mas tá meio instável. Vamos ver se dá pra Não, mudar aqui. tranquilo. Tranquilo. Então, deixa eu só combinar uma coisa com você. Se cair mais uma vez, ou se ficar caindo, você consegue assistir a aula 1 hora? Então, o problema é que eu marquei uma reposição com o Henrique, as duas. Como a gente vai Entendi. fazer, eu marquei com o Henrique. Entendi. Eu conseguiria só se, sei lá, se faltasse 1 hora, a gente faria dar umas duas. Aí eu consigo dar umas duas. Porque você tem aula às 2 com o Henrique. Tem aulas duas. Eu Tá. posso fazer com você qualquer coisa. Se cair. É, vai dar, porque é 1h07, a gente teria até meio de meio. Quando a gente se cair mais uma vez, a gente faz 1 horinha, dá O umas problema é duas. que se ele cair agora, a chance dele estar caído nesse horário da meio-dia, da 1 e pouco, também é grande, né? Bom, então É, vamos teria que torcer. esperar. Vamos Então, tentar, é. vamos torcer então. Tá. Então vamos aproveitar aqui. Hum, que acontece aí na sua rede? Não sei, tá 2 semanas que tá assim. Meu pai já ligou, já reclamou 1000 vezes. Tá desde a semana, acho que retrasada. Fica caindo do nada, tipo. E Nossa, principalmente à noite. À noite cai muito, muito. Tipo, todos os dias que eu tô dando aula à noite, do nada cai. Ontem do nada caiu, só que assim, agora eu já tô meio precavida, eu fico com o meu outro, porque eu coloco a música do computador, né, pra dar aula entendi. online. Aí eu já fico com o meu outro celular antigo, tipo, disposto, entendeu? Então uma coisa se acaba a internet, já entra no meu outro celular e já coloco a música do meu outro Nossa, celular. e pra você, porque você dá aula e assiste aula EAD, né? Então, é seu trabalho e Eu seu faço estudo. tudo, eu faço meu trabalho e meu estudo, eu faço literalmente tudo. EAD. Até terapia EAD, Cara, eu tudo tô EAD. fazendo terapia EAD também. Mas tô achando Ai, legal. Comecei a, eu comecei a prefiro ter. pessoalmente mesmo, não ligo. É. É que eu comecei agora. Aí tá da hora. Bom, Ah, é voltamos. ótimo. Então, lembrando da nossa tabela de resumo, a gente tem o que? É. Distância, né? Distância, velocidade, aceleração. MRU, V, MRU. Torricelli. Torricelli. Lembrando só, fazendo um resumão aqui pra gente. Sorvetão, vovô ateu, aceleração constante, MRU, sorvete. Aqui a velocidade é uma constante e aqui a aceleração é zero. Torricelli, V ao quadrado é igual V ao quadrado zero mais 2 alfa delta S. Aqui, esse alfa é o A de aceleração, tudo bem? Então o que Beleza. acontece? Se a gente está falando que a gente tem um problema que é MRUV, então a gente vai estar trabalhando com esse tipo de equação, tá bom? Logo, o problema de queda livre, e aqui é o problema de queda livre no vácuo, tá? Por quê? Se não fosse no vácuo, o que a gente teria que levar em consideração? Gravidade. Gravidade a gente já leva em consideração. O vácuo, a resistência do ar. Exatamente. Lembra que a gente fez um comentário breve, mas quando a gente não está no vácuo, no ar, a gente vai ter uma espécie de atrito do ar, que é a resistência do ar. Sim. Por quê? Essa, da onde vem essa gravidade? Ela é oriunda
dessa relação entre força é igual a massa vezes aceleração. Nesse Isso. caso, quando a gente tem gravidade, essa força ela passa a ser uma força gravitacional e essa aceleração passa a ser a aceleração da gravidade, tudo bem? Daí vem a força peso, tá? Bom, e aí qual é a, então você tem essa descrição, que é o processo do objeto caindo, do objeto subindo e caindo, tudo bem? Se você, então a gente pode pensar que a queda livre pura, ela é metade do problema de lançamento vertical. Então, a gente vai chamar isso aqui de queda livre. E esse aqui de lançamento vertical. Vertical. E por que eu coloco esse problema aqui quando a gente vai introduzir cinemática vetorial? Porque esse problema é um problema onde a gente pode entender que a gente vai ter um problema de vetores numa única direção. Então, ele é um problema vetorial. Caiu. Desculpa, professora, eu não marquei na minha agenda seu nome, mas acho que é Fernando, é isso? Fernando do quê? Desculpa, Bruno, eu vi agora sua documentação no meu WhatsApp. Não, tranquilo, Márcia. Desculpa até tá sendo tão insistente. É porque eu tô respondendo essa demanda do Clóvis. Tudo bem, eu sou o professor Bruno. E é isso que eu ganho por carregar uma TV super pesada? Tô brincando. Márcia, é, você poderia ver.
Ai, meu Deus, vamos ver se agora. Coragem, coragem. Ai, depender de internet é um cu. Não, depender de internet é ruim, que é isso? Uhum. Bom, vamos ver. Eu vou tentar ser sintático pra gente. Então o que acontece? O problema de queda. Por que eu escolhi o problema de queda livre? Porque o problema de queda livre ele vira um problema de uma dimensão vetorial. Então o que acontece? Pensa o seguinte, a gente não trabalhou, ele vira um problema vetorial unidimensional, vetorial unidimensional, unidimensional. Então o que acontece? Quando a gente fez o estudo de vetores, a gente não trabalhou com, a gente trabalhou com na verdade dois tipos, né? Por exemplo, quando eu tenho um espaço vetorial de duas dimensões, ou seja, dimensão 2, que aí você tem o J, né? Você tem os versores J e I, ou você pode trabalhar com tridimensional, que é o I, J, K. E aí aqui a gente tem uma descrição de os vetores. Eles podem ter descritos em duas coordenadas, então é o x, y, né? E o y, j. Quando eu trabalho com problema de queda livre, é como se eu escolhesse só essa direção para trabalhar. Então pensa que quando a gente estiver fazendo descrição vetorial, é só a dimensão vertical que vai interessar pra gente, tá? Ou seja, a dimensão J, o espaço vetorial J, tá? Isso é a fundamentação teórica do que a gente vai fazer. Então vamos lá. Ah, o que vai acontecer? Quando a gente tem esse objeto subindo e descendo, então vamos pensar que a gente vai construir um espaço vetorial, que essa é a direção do meu versor J. Quando eu tenho um menino aqui e ele joga o objeto para cima, pensa que o próprio espaço vai ser um vetor. Por quê? Ele vai ser um vetor nulo quando a pedra estiver na origem, mas ele vai ser um vetor de dimensão não nula. Eu tô aqui, ó, pensa que esses vetores estão um sobre o outro, tá? Eu só tô. Então o que vai acontecer? O espaço vai ser um vetor. A velocidade, que é o que faz essa pedra subir mais rápido, subir mais ou menos lentamente, mais rapidamente, lentamente, barra lentamente, também vai ser um vetor. E a aceleração vai ser um outro vetor. Tá? Por quê? Qual é a equação que vai descrever isso aqui? Vai ser a equação do S é igual a S0 mais V T. Esse T ele vai ser o que? Ele vai ser um vetor ou vai ser um escalar? Escala. Por quê? Que vai pra cima e pra baixo. Não, o T por quê? Porque o T é escalar. O T poderia ser um vetor. Como que o T é um vetor? Então, como é que o T poderia fazer sentido sendo vetor? O vetor ele tem orientação para cima ou para baixo, para direita ou para esquerda. O que seria o vetor? O tempo para direita poderia ser o tempo avançando, né, uma hora para frente. O que seria o vetor negativo?
O O tempo T negativo. atrasando. Como é o tempo atrasando? Imagina a Tá, gente ficou. passado. Exatamente, a gente viaja pro passado. Nessa matemática a gente não viaja pro passado. Se a gente quisesse pirar, a gente poderia. E tem cara que pirou nisso, fazendo o vetor como o tempo como sendo um vetor. Isso aí é umas contas muito doida. Mas nessa formulação que a gente trabalha, o tempo ele só flui pra frente, então ele só pode ser um escalar, tá? Então a gente e pode isso um vetor multiplicado por um escalar? Pode. Pode. O que que esse escalar vai fazer? Vai fazer com que esse vetor tempo aumente ou diminua, tá bom? Dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. E esse vetor também, ele vai ser vetorial. Eu, vamos pensar isso do ponto de vista vetorial. Quantas dimensões a gente tem? Só, só uma. Então a gente só tem ou uma orientação que é positiva ou a inversa disso, que é negativa. Tudo bem? Tudo bem. Então, se a gente tem um vetor positivo, é que ele está avançando, avançando. Então, deixa eu escrever aqui. Opa, 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 opa. Então, vamos pensar em negativo e positivo. Um vetor, um vetor posição negativo quer dizer o quê? Se eu tenho um espaço que pensa no Brasil. Hum. Esse é meu Brasil. Esse é meu Brasil, brasileiro. Pensa o seguinte: se eu fizer um vetor posição partindo de São Paulo para Natal, Rio Grande do Norte, esse pode ser esse é um exemplo de um vetor posição. Imagina que eu tenho outro vetor posição que é a distância São Paulo para Belém, que eu vou chamar de S2. Qual é a distância entre esses dois caras? Vai ser isso aqui. E isso pode ser a subtração entre eles. Então, S1 menos S2 dá a distância entre esses dois estados, tá bom? Esse é um exemplo do uso do vetor posição para descrever um movimento, Negativo. que pode ser negativo ou positivo dependendo das orientações do seu sistema de coordenada, tá bom? Tá. Então o que acontece? Se ele for negativo, ele está voltando. Ele está indo. Sim. Velocidade. Se ele é negativo, ele está ele tá indo contra o sistema de orientação. Então ele é retrógrado. Se ele é positivo, ele é retrógrado progressivo. E a aceleração? Se ela é negativa, ela é o quê? Vamos pensar no Ixi. positivo.
Se uma aceleração, do ponto de vista É porque vetorial. tá freando, porque tá na frenagem. Exatamente. Então, como a gente poderia, qual é o nome que você poderia dar para uma aceleração positiva, como vetor, ela tá acelerando. É um movimento acelerado, acelerado. E uma aceleração negativa, ele é um movimento retardado, retardado, tá? Então essa é uma maneira de a gente entender as orientações da descrição vetorial do sorvetão, tudo bem? Isso, ai, minha caneta. Isso é a análise conceitual desse movimento vetorial. Agora vamos para matemática, ver como ele vai ficar, misturando isso junto, isso com a álgebra. Então, deixa eu pegar aqui um problema. Então, hoje, tá. Deixa eu ver isso aqui, tá. Então isso aqui. Você tá preocupada? Não, por quê? Você tá com uma cara meio de seriona agora. Sai na dois, tava waiting. Entendi. Tô com dor nas costas, na verdade. A única coisa que tá diferente. Meu lombar tá doendo. Então vamos ver aqui. O que a gente tem? Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote IG como 10 metros por segundo ao quadrado e determine as funções horárias do movimento. B. O tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. C. A altura máxima. D. Em t igual a 6 segundos, contando a partir do instante do lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. E o instante é a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Então vamos ver aqui. Orientação, solução de orientação. Orientação de solução. Orientação da trajetória para cima V maior que zero. A aceleração é negativa. Então A é igual a menos 10 metros por segundo durante todo o movimento. Então esse é um dos pontos. Voltando a fazer nossa escala de cor. Vamos pensar. Quando a gente está subindo, a gente vai ter uma posição positiva. A gente vai ter uma velocidade positiva. Por quê? Uma velocidade positiva mostra que ele vai estar ganhando espaço ao longo do tempo. Apesar dele estar ganhando espaço ao longo do tempo, a taxa com que ele ganha aumenta ou diminui? A taxa vai aumentando e depois diminui, não? Então, depende. Qual taxa? Daqui, quem são taxas? Quantas taxas a gente tem aqui? Do S, do V, do G. Quem é taxa aqui? Velocidade, Velocidade. distância. Distância, qual é a definição de distância? Distância é V vezes T. Ah, não é taxa, é gravidade. Exatamente, exatamente. Quem é taxa aqui? A velocidade e a gravidade. Por quê? Velocidade é a taxa da variação do espaço. Aceleração é a taxa de variação do quê? Da velocidade.
Exatamente, tá? Então as duas são taxas aqui, tá? E aí o que acontece? O espaço, a taxa de variação do espaço, ela é positiva, ou seja, nosso objeto está ganhando espaço, mas a taxa da taxa é negativa, ou seja, a velocidade com que ele aumenta, com que ele ganha espaço, vai diminuindo, tudo bem? Por isso que essa taxa, essa orientação de solução, ele está falando isso. Preste atenção que as orientações do espaço e da velocidade podem ser a mesma, mas a da aceleração ela é ao contrário, ela tem sentido oposto a esse movimento, então ela pode receber sinal negativo. Se eu quisesse obrigatoriamente fazer a gravidade ser positiva, o que eu tinha que fazer com os outros? Deixar negativo. Deixar negativo, tá bom? Por quê? Do ponto de vista teórico, o que que eu fiz? Eu inverti o sentido de orientação. O meu J agora é orientado para baixo. Eu posso fazer isso? Posso. Mas quando é que você vai fazer isso? Quando você entender que você está fazendo isso, tudo bem? Tudo bem. Tá, agora vamos pro problema em si mesmo. Quais as funções horárias do movimento? Quando ele fala função horário, o que que ele quer dizer? Do relógio. Vai direito. Hã? Pra cima. Não. Função horária quer dizer que ele está pegando alguma função que depende de t. Entendeu? Ah, função horária é função inteira. Quer dizer que vai ser alguma coisa tipo é uma função de t, então é s de t, v de t. E se a gente tivesse uma matemática mais avançada, podia ser a de t, tá bom? Como é que fica o a? Qual é a função horária do movimento? Qual é o movimento que tem aceleração aceleração constante? Qual é o tipo de movimento? MRU. MRU. E ó, É sorvete, quando ele, velocidade constante. quando ele fala do movimento, de certa maneira ele tá falando do espaço, tá? Tá. Como é que ficaria isso? Então, as do MRU. Sorvete, velocidade constante. Sorvete ou sorvetão? MRU é sorvete. Mas esse problema nosso é o quê? Se tem aceleração, é MRUV. Exatamente. Então, Então, é sorvetão. como é que fica? S é igual a S inicial, Ah, mais velocidade inicial, vezes T, mais aceleração dividido por 2, vezes T ao quadrado. ótimo. Para esse problema, quem é S0? Zero. Zero. Quem é a velocidade inicial? Zero. Zero. Quem é a aceleração? Zero. Menos G. Lembra? Lembra? Mas é... Não. então vai dar menos 10. Isso, exatamente. E é isso que o cara falou. Ele tava falando o quê? Presta atenção que esse valor de orientação é negativo. Lembra? Eu tenho um vetor para cá tem 4 unidades arbitrárias. Se o vetor tá para cá, ele vai ser o quê? Menos 4 unidades. Lembra? Agora a gente vai amarrar com tudo que a gente fez em vetores, tá? Tá bom. T ao quadrado. Ou seja, vetorialmente eu tenho que S de T é igual a Menos G sobre 2 vezes T ao quadrado. Exatamente. Então eu tenho que S. Se eu pensar aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu, na verdade, posso escrever isso como o quê? 5 ou menos 5J T ao quadrado. Tudo bem? Sim. Esse menos 5J tá falando o quê? Que é um vetor que tem dimensão 5, orientação oposta ao sentido do sistema da base vetorial que a gente está colocando.
Quando a gente coloca os versores, como chama isso aqui? Isso aqui chama base vetorial. Então, toda descrição numérica de vetores, a gente costuma usar uma base, tá? Então, o I e o J é a nossa base vetorial. Por quê? Porque a nossa descrição numérica depende da nossa base vetorial. Aqui, nem tanto, mas eu poderia, no caso do 2D, por exemplo, se eu tenho um vetor assim, e ele... Pensa esse vetor aqui, ele é um vetor V1, e ele é descrito na base IJ. Tudo bem? Sim. Qual é a descrição do V1 nessa base IJ? V1 é o que? Vamos supor que ele tem 1, 2, 3. É 3. Ele vai ser 3I mais 3J, tudo bem? E se eu Tá. agora eu vou mudar de base. Eu vou criar uma base MN. Esse V1 nessa nova base é quanto? De cabeça assim é difícil. Mas vamos, foi pra testar, foi. Ele vai Eu tô ser, meio... vai. Ó, pensa que ele tá a 45 graus. Então esse vetor branquinho aqui, o V1, pensa que ele é a diagonal de um quadrado. Qual é o tamanho dele? Ele pode ser 3 raiz de 2 Nossa, nunca. N, tá? Então, o vetor, ele mudou de módulo? Não, mas a descrição dele muda dependendo da base que você está usando, tá? Tá. Então, é como se esse aqui fosse... Ficou melhor para você perceber quem é base e quem é Deu, vetor? deu, deu. Agora entendi. Entendeu? Então, isso é importante no caso de queda livre? Não muito, porque quantas dimensões a gente tem? Uma só. Quantas bases a gente consegue construir? Só uma. Entendeu? Na verdade, duas. Pensa que a gente pode construir a base J pra cima. Então pensa que a gente poderia só construir duas bases. Uma que é J pra cima. Ai. Pera aí que agora o meu Photoshop travou. Mas o que a gente consegue fazer? Ou a gente vai ter uma base J que é pra cima, ou a gente vai ter uma base L que a orientação é pra baixo, entendeu? Então é isso que você consegue mudar quando você tem um problema de uma dimensão. Quando você tem um problema de duas dimensões, você consegue fazer mais complexo? Consegue. Vale a pena? Dependendo do problema. Tô te dando as informações do que você está fazendo. Na prova, você vai inventar muito? Na prova, Não. você vai fazer do jeito que você sempre faz. Mas você vai saber por que você está sempre fazendo daquele jeito. Qual é o jeito que sempre vale a pena fazer? O jeito que você vai fazer em todos os exercícios. Como vai ser? Você vai escolher. Eu vou fazer com que J pra cima sempre seja positivo e pra direita sempre seja positivo. E aí você vai fazendo, tudo bem? Tudo bem. Você voltou a ver a lousa? Sim. Tá, Tinha caído. ótimo. Então tá. Então qual é... Então, vamos organizar aqui. Resposta A. Então... B. Resposta da A. Quem é o seu movimento? É um S de T é igual menos 5 T ao quadrado.
Eu preciso colocar o J? Não, Não, porque já você só sabe. tem uma base, né? Você só tem uma dimensão da sua base. Vamos fazer agora o, o B. Quem é o B? Tempo de subida. Bom, vamos guardar a informação da questão A. S é igual a menos 5t ao quadrado. Então, o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Nananana. Como a gente pode fazer isso? Primeiro, quais equações a gente tem? A gente sabe que esse problema ele é Só um. pra saber, você salvou aquela outra luz? Salvei, tá aqui. Ah, tá. Ah, não, tá. Porque depois eu vou passar tudo pro Tá. flash. Porque eu estou sem flashcard, na verdade. Eu comprei ontem, vai chegar amanhã só Não, os tranquilo. flashcards. Não, e hoje eu coloco todas as louças que tá atrasadas. Aí, Tá bom. tá bom? Esse problema é um problema de MRUV. Lembra na nossa tabelinha lá. Quais são as equações que tem no MRUV? Aqui, ó. Todas essas. Quantas a gente usou nesse problema? Uma. Uma só. S- Por quê? A gente fez S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Ficar assim com os valores da informação. Como é que ficaria V igual a V0 mais AT para esse problema? Quem é a velocidade inicial? Zero. Quem é a aceleração? G. Menos Menos G. G. É. Então, eu tenho que V é igual a menos 10t. Agora, deixa eu ver aqui. Agora pode ficar mais fácil a gente entender esse problema. Por quê? Pensa o seguinte, esse é um problema de MRUV, certo? Então, qual é a cara do gráfico deles? Gráfico. Vamos pensar nos gráficos. Gráfico de V, gráfico de S. O A eu preciso colocar? Não, porque o gráfico da aceleração é uma É constante. constante. A aceleração desse problema é positiva ou negativa? Aceleração é negativa. Quer dizer que o A é menor que zero. Isso quer A dizer... parábola do S é para baixo. A parábola do S é para baixo. Qual é a cara da equação da velocidade se a parábola é para baixo? Para baixo. Bom, a- o gráfico o gráfico da velocidade, ela é uma parábola? Não, é reta, linha É uma reta para reta. baixo. Uma reta para baixo, exatamente. Então o que acontece? Se você olhar aqui, isso vai ser assim. Perfect. O que acontece quando a pedra chega lá em cima? Velocidade igual a zero. Exatamente. Então o que acontece? Quando a gente está aqui, a velocidade é igual a zero. Se você notar, o gráfico da velocidade vai demonstrar isso. Então, se eu quero saber qual é o tempo de subida, qual conta eu tenho que fazer? Pode ser vovô Tateu? Não. Qual o tempo de subida? Uhum.
Não dá pra usar nem da distância nem da velocidade? Dá pra usar as duas. Dá pra usar as duas. Como é que você faz essa... O A a gente encontrou, é só jogar na equação. O B, qual é o tempo de subida? Deixa eu fazer a pergunta de outra maneira. Qual o tempo que demora até a velocidade ser zero? Então, a gente tem que descobrir. Usando qual equação? Então, qualquer uma. Tudo bem, então me fala como é que você vai fazer usando qualquer uma das duas. Ele não deu nenhum. Ele deu a velocidade. Ele não deu Ah, ele deu a velocidade inicial, verdade. Ele deu a velocidade inicial. Então, a gente pode usar a da velocidade. Ah, ó, a gente tem uma informação aqui, ó. Boa, ó. A gente pegou um erro nosso. Porque se a velocidade... Se a nossa velocidade, ela é diferente de zero, tá certa essa equação aqui? Não, porque é verdade, a gente errou. Ela vai ser, na verdade, S é igual... A posição inicial pode ser zero. A velocidade inicial é o quê? 50t 50t. mais menos g sobre 2. Você pode pôr menos g sobre 2. Ah, 5 sobre 2. E o 2? O 2 Ah, você já divide... dividiu. É. Tá, você já dividiu. Já dividiu. E o V vai ser 50 menos 10t. Ótimo, agora a gente já corrigiu as equações. Agora as equações estão certas. Pergunta: qual é o tempo de subida? Ou seja, vou fazer a pergunta de novo. Presta atenção nas minhas palavras. Qual o tempo que demora para a velocidade ser zero? Vou escrever matematicamente. Qual o tempo pro V ser igual a zero? Você tem que substituir. Qual equação eu uso? Primeiro. Qual equação é melhor para usar? Eu quero saber o t e eu tenho a informação de que v é igual a zero. Qual a equação que tem essas duas grandezas? As duas, isso que eu tô falando. Tudo A da bem. velocidade tem menos coisa, a da velocidade tem menos. É mais simples a velocidade. E pensa que eu tô perguntando qual é a velocidade nesse instante. Então Eu usaria aqui, do V, eu colocaria V tem que ser zero. Então, é aquela equação, 50 menos 10t tem que ser zero. exatamente. Aí Ótimo. menos 10t tem que ser menos 50. Aí t tem que ser menos 50, dividido por menos 10 dá 5. Então v, eu quero que v se... Então a minha pergunta é, para v igual a zero, qual o t? Então é Sim. 0 é igual a 50 menos 10 vezes t. Então eu tenho que t é igual 10, a 50. 50 sobre 10. 5 5 o quê? segundos. Segundos. Então, resposta da B, 5 segundos. que é o tempo de subida. Ou Subida. seja, quanto tempo demora para chegar no meio da parábola? 5. 5. Então, pensando aqui, ó, tempo é igual a 5. Então, essa posição é o quê? 5. Essa posição é 5, tá? Qual é a pergunta C? Qual a altura máxima? A altura É, é a distância. muito bem, muito bem. Então, eu posso substituir a distância, o t ali da distância, por 5. Exatamente. E aí você vai achar o quê? 5 vezes 5 dá 250. 250 menos 5 vezes 25. Então eu quero saber quem é o S. 250 dá zero. Oxe, não. S. Cara, só um segundo que acho que é. Faz aí essa. Ah, Faz todas as questões que a gente vai fazer de uma batelada só, tá? Tá. Alô?
Alô? Alô, pois não? Bom dia. Sou eu? Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Ô, Fabiana. Pode falar. Eu fiz ontem. Eu realizei ontem. Se quiser, eu te encaminho por e-mail. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Era o jornal. Era o jornal. E aí? Deu 125 O espaço? metros. Vamos ver. É. Então, S vai ser o quê? Vai ser 50 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado. Então, o S, ou seja, a altura máxima. Então, quem eu tô calculando? Tô calculando o espaço do tempo de 5 segundos, tá vendo? Isso vai ser 5 vezes 5, 250, menos 5 vezes 25, que vai dar 125. Ou seja, o S para tempo de 5 segundos é 250 menos 125, que vai dar 125, o quê? Metros. Metros. Foi isso que isso que deu o seu? Sim. Perfeito, ó, a gente tá em sintonia, hein? Agora, ó, vamos fazer o item D. D. Em T, então a gente já sabe que o 5 segundos é a altura máxima. D. Em T igual a 6 segundos, contando a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. Bom, vamos fazer o espaço do... Vamos olhar a nossa equação. A nossa equação é S é igual a 50T menos Essa é 5... essa é a D, tá certo. V é igual a 50 menos 10t A dos segundos deu quanto? 5, né? 5. Então ele tá perguntando. Então, provável. Agora, com o que a gente já olhou, ó, vamos até olhar o gráfico da questão anterior. Você acha que no instante 6 ele vai estar numa posição maior ou menor? Menor. Menor. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Aí a gente olha pra matemática. Vamos lá. Então eu quero saber agora qual é a posição dos 6 segundos. Então fica 50 6 vezes vezes 5 dá 300, menos 5, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5, 30, vai 3, 5 vezes 15, 16, 17, 18. 120 metros. Faz sentido com o que a gente estava esperando? Faz, faz. Faz, E a ótimo. outra é E qual é o sentido do movimento? Aí agora vem a questão vetorial. Pra, para baixo. ó, quer ver? Vamos até ver se essa conta vai... Vamos ver qual é a velocidade que vai estar... Menos 10. Vai estar menos 10, vamos ver. V é igual a 50 menos 10 vezes 6. Então velocidade vai ser 50 menos 60, ou seja, a velocidade é menos 10 metros por segundo. Faz sentido isso? Faz. Porque esse menos representa o quê? Tá descendo, não tá mais subindo. Exatamente, que é a velocidade, ou seja, o sentido do movimento é qual? Aí a gente olha a primeira coisinha que a gente viu. Pera, cadê? Deixa eu... Aqui, achei. Então o movimento ele é
Retrógrado. Retrógrado é um movimento com sentido de volta, tá? Beleza, achei. Falei, onde está esse negócio? Ótimo. O E. Qual instante é a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo? Então, a velocidade é zero e o da distância é A zero. velocidade é zero? Por quê? Quando encontrar o solo vai estar zero. Vamos ver, vamos fazer a conta. Sempre que tiver dúvida, vamos olhar pra matemática. Primeiro, qual instante que o móvel atinge o solo? Olha, olha o Calma. gráfico. Ah, não, a velocidade é negativa. Tá certo. E o instante? Instante. Não sei, eu tenho que descobrir. Pensa, essa parábola, Instante é negativo também. Instante é negativo também. instante é negativo, a gente tá viajando pro passado. Você inventou a máquina do tempo? Ah, não, verdade. Ó, É que eu tô imaginando que é que eu não consigo, você não consegue mostrar meu mouse, né? não, não vejo o seu mouse. Não, não, já sei o que que eu fiz errado. A interpretação do gráfico foi errada. O distante vai ser positivo, vai estar ali. Mas a velocidade vai ser negativa. Isso daí, esse pontinho que você acabou de fazer ali é o distante final, mas é positivo, sim. Bom, Vai ser maior que sim. pensando na parábola. Opa. Aonde ele cruza o eixo do X é o que? É positivo. Qual é o valor do S aqui? Positivo. Não, não é. Eu falei positivo, mas foi sem querer, eu te induzi a errar. A posição tá na vertical. Qual é o valor do S aqui? Zero. Zero. Qual é a posição do zero aqui? Zero. Zero. Ou seja, se você quiser saber qual é o tempo onde ele voltou, você calcula como na equação? Que o S0 é zero. Você quer saber Quando o S for zero, qual que é o tempo? exatamente. Então, Então, zero é igual a 50t menos 5t ao quadrado. É isso? isso. Ixi, mas vai ser treta. Não, por quê? Vai ser o quê? ABC, esse é o D. Ai, cacete. Oxe, como que fica? Fica 5t ao quadrado é igual a 50t. T ao quadrado é igual a 50t sobre 5. T ao quadrado é igual a 10t. T ao quadrado é igual a t é igual a raiz de 10 ao t. Vamos ver. Vamos ver se Acho você que fiz fez a. uma O coisa. que eu tô perguntando? A gente tem que o S é É igual. zero. Então eu quero saber aonde o S é igual a zero. Então, como é que vai ficar? Zero. Zero é igual a 50t menos t ao quadrado. Aí passa o 5t ao quadrado para lá para ficar positivo. Pensando em matemática, o que eu tô perguntando aqui? Qual é o resultado? Quem eu quero saber? Eu quero saber quem é o tempo, certo? Como Sim. a gente resolve isso? Põe o t em Pode pôr. evidência. Calma aí, então. Tem evidência, dá 50 menos que mais menos. 5t igual a zero. Aí o primeiro t igual a zero, o segundo é 50 menos 5t igual a zero. 50 igual a 5t, t igual a 10. Muito bem. Faz sentido isso? Ah, e você demorou 5, demora 5. Mais Exatamente. 5. Então, quando isso que a gente acabou de calcular, a gente poderia ter visto aqui no gráfico. Por quê?
Ele é uma parábola, certo? A Certo. parábola não é simétrica. Sim. Se daqui demorou 5 para chegar aqui, vai demorar 5 para chegar aqui. 5 mais 5 tá 10. O que a gente tá agora amarrando com matemática? O que a gente está calculando quando a gente faz o s igual a zero? A gente está calculando o zero da função. Quem é o zero da função? É onde a minha função cruza o eixo horizontal. Entendeu? Então quando eu calculo isso Sim. aqui, por que deu errado no começo, na primeira vez que você tentou? Porque você não tinha você não percebeu que você tinha que calcular o zero da função. O zero da função é isso. É escrever desse jeito e pensar o quê? Uma coisa vezes a outra dá zero. Ou a primeira coisa é zero ou a segunda coisa é zero. E isso dá esse resultado, tudo bem? Tá bom. Fez sentido com o que você aprendeu em matemática? Sim. E então o instante a gente já sabe. É 10. Qual é a velocidade que. E agora para saber a velocidade? Va- É a outra é de baixo. Vamos A substituir. velocidade. Vamos substituir. Então agora esse 10 a gente joga no V. A velocidade vai ser o quê? 50 menos 10 vezes 10. A velocidade vai ser 50 menos 100. Velocidade é menos 50 metros por segundo. Por segundo. E o que esse menos representa? Como é? É que tá pra baixo. Tá para baixo. Então, se a gente voltar e olhar para o gráfico, o que está acontecendo aqui? Essa velocidade aqui, ela era 50 positivo. E quando ela volta pro solo, Ela subiu com quanto? com 50, não foi o inicial? Ah, Aí então ela por chega isso. com menos 50. Faz sentido, por quê? Quando você joga alguma Faz. coisa pro alto, quando você joga um ovo pro alto, quando ele encosta no chão, ele vai quebrar ou vai ficar igual? Se ele chegasse com se ele chegasse com velocidade zero, o ovo não ia quebrar, entendeu? É verdade, é verdade. Então quando você joga alguma coisa pro alto, ele chega com a mesma velocidade que você lançou pra cima, só que com o sentido oposto. Ah, então sempre que eu taco o negócio pra cima, ele volta com a mesma velocidade. Exatamente. Por mais alto que seja. Exatamente. Supondo que a gente esteja no vácuo. Porque no Ah, mundo tá. real existe o quê? A resistência do ar. Exatamente. Por isso que a gota não chega e te mata. Porque ela não vai poder pegar a velocidade máxima que ela poderia. Ô Bia, você vai fazer um acordo comigo. Você vai me dar uma hora em algum horário entre hoje, amanhã ou sábado. A gente faltou eu colocar o movimento balístico que eu tenho que colocar nessa aula. E essa queda e volta fez a gente. Eu preciso de uma hora sua. Você vai me mandar no WhatsApp qual dia, qual horário você tem uma hora perdida no dia pra gente falar sobre movimento balístico. Sábado. Sabe? Antes disso, antes da aula de sexta, você tem? Tomorrow. Tomorrow não. Nem Também vai ficar o hoje, dia. nem hoje em algum horário perdido no dia. Hoje eu consigo. Titi, olha meu horário hoje. Hoje a gente tem aula agora também de meio, aí eu vou comer. Ah, eu tenho da umas duas. Dá umas duas? Não, não, mas dá umas duas, você acha que você consegue? Consigo. Porque assim, duas das três eu tenho o Henrique. Aí das 3 às 4 eu tenho terapia. Das 4 às 6 eu tenho o Matheus. Às 6 horas eu saio que eu vou dar uma aula das 7h30, das 7 às 8. Aí eu voltando, eu tenho uma aula online das 8h30 às 9h30. Só se Não. quiser 9h30 da noite. Então vamos tentar dar umas duas. Desculpa de fazer ficar tão corrida, mas é que a gente não. E eu preciso falar isso antes da aula de amanhã, cara. Vamos. Então dá umas duas, a gente volta de novo? Tem até meio de meio, não dá tempo? Não, não, não dá. Não dá porque
A gente também tá. Não vai dar tempo, não. Vai comer, a Não gente. falta mais alguma coisa agora? A gente pode fazer uma pausa agora, aí volta 1 hora. Você aguenta direto? Então, eu acho que é melhor a gente fazer uma pausa e volta Eu uma acho hora. melhor, porque aí eu consigo almoçar e alongar um pouco as costas. Então, vamos fazer isso. Então faz uma Mais uma pausa. hora direto. Faz uma pausa, 1 hora já vou estar aqui na sala. Você só entra no mesmo link. Não vou nem desligar a minha Tá bom, chamada. eu vou dizer, então eu nem vou desligar também, vou deixar no mudo e no sem vídeo. Não, não, a sua internet você pode desligar porque ela vai falar, não, já gastei. Mas eu vou É estar no mesmo verdade, tá link. bom. Eu vou estar no mesmo Tá bom, link, eu eu vou estar volto, no mesmo link, volto tá? no mesmo link, então 1 hora. 1 hora. Tá bom. Vai lá. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.